Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do M Podcast. Esse é o 8º episódio, gente. São 8 histórias diferentes aqui, mas com desfechos iguais, porque essas mulheres que vieram aqui, elas não desistiram do sonho de empreender. Então, se você está começando a ouvir a gente, por favor, vá até o final, porque hoje a gente tem uma história aqui de uma mulher que realiza sonhos. Ela trabalha com festas infantis, com eventos. Então, vocês vão conhecer hoje a história da Lorena Duque. Ela faz festas de sonhos. Depois ela vai passar o Instagram dela para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dela. Mas eu te aconselho, fique até o final para você se inspirar com mais uma história linda aqui. E, Lorena, seja muito bem-vinda. Eu te agradeço muito por ter aceito o nosso convite. A Lorena, eu encontrei ela aí através de uma indicação de uma amiga e eu pedi assim, falei assim, amiga, eu preciso de uma mulher assim, uma mulher com uma história linda que inspire outras mulheres para levar no meu podcast. Aí ela falou assim, vou te indicar a Lorena. E rapidinho você me respondeu lá no Instagram, então eu te agradeço muito por ter aceito o convite. Não, imagina, eu tô muito, muito feliz. Obrigada de verdade. Obrigada a você por estar aqui com a gente. E Lorena, se apresenta pra gente, quem é você como mulher, primeiro. A gente gosta aqui de conhecer primeiro a mulher por trás da empresária. Sim. Assim, é difícil, né, a gente falar da gente. Vou aqui, enfim, correr até o risco de, enfim, falar alguma coisa. Eu acho que eu sou uma mulher corajosa. Opa! Eu acho que eu sou uma mulher corajosa. É claro que eu tenho medo, né? Porque coragem não é ausência de medo, mas é uma força, assim. Eu me vejo realmente como uma mulher forte. Eu acho que... E não é uma coisa de hoje, né? É uma coisa que eu já sinto há muito tempo. Eu já carrego comigo há muito tempo. E em todos os aspectos da minha vida, assim, eu me vejo dessa forma. Eu acho que eu sou corajosa e forte para tudo, assim. Eu tenho isso comigo, assim, desde sempre. Que bacana. Esse aí é o princípio, ser forte e corajosa. Sim. Mas como você é, como mulher, nome da sua filha, de onde você veio? Então, eu tenho 47 anos. Não parece, gente. Quem tiver no Spotify, por favor, vá assistir também no YouTube, no nosso canal do YouTube, @mmulher no YouTube, para ver como essa mulher é linda, tá? Ela não parece que ela tem 47 anos. Eu também não me sinto com essa idade. Importante falar. Eu destaquei realmente a idade muito por uma questão cronológica da gente estar contando aqui tudo que eu já vivi. Sim. Então, é importante destacar, mas não me sinto e nem carrego isso como uma questão. E nem é um problema para você. Não é. Ótimo. Mulher resolvida, forte e corajosa. Super. E sou mãe da Bia. Tenho só uma filha que é, assim, uma realização de um sonho. Assim, a Bia Nossa, acho que é a pessoa mais importante, assim, da minha vida, porque quando a Bia nasceu, acho que eu entendi muitas coisas, né? Porque como eu não tenho um histórico de família tão feliz e interessante, eu sempre tive essa questão muito de construção muito forte, né? Então, acho que a construção da minha família, acho que a minha filha, ela é, assim, muito de uma realização, sabe? É importante para mim ter a Bia comigo e criar um ser humano que moldar um ser humano que possa, enfim, se espelhar em mim, sabe? Que eu possa fazer feliz, muito feliz, assim, e formar ela como uma mulher tão forte e corajosa como eu me vejo, assim. Então, a Bia é assim, um sonho para mim, de verdade. Que bonito, que bonito. E hoje somos eu e ela. A Bia é a minha família. E todo o meu foco, atenção, tempo, todo o amor, eu direciono muito para ela, assim. Né? Ela é sua inspiração. Muito. Meu combustível para acordar todo dia e construir mais e mais. É normal aqui, quando as mulheres falam dos filhos,
todas se emocionam. Sim. Eu tenho um filho de 18 anos também e eu não consigo imaginar onde eu estaria se não fosse ele. Não é? Ele Eu me não deu me lembro força. quase de como era a vida Ele me antes. deu força, eu não lembro também. Fui mãe muito nova, fui mãe aos 19 anos. Olha, Então, eu não me lembro sequer de ter plano. mas parece que planos. quebra mesmo, né? Um antes e depois. Eu acho que o filho traz esse novo sentido para a vida. Isso é muito bonito. Muito. Por isso que eu acho que a mulher ela é dotada de tanta coragem, porque o filho, eu acho que ele consagra isso na gente, Sim, né? sim. Ei, aqui, ó, você pode gerar uma vida, você pode gerar qualquer coisa. É isso. Olha que interessante isso, né? A gente gera vida, então a gente pode gerar qualquer coisa. Sim, verdade. Olha, eu tive esse insight aqui agora, viu? Lorena, então, a Bia tem quantos anos? A Bia tem 15. Ai, uma mocinha. A Bia também, a participação dela é tão importante e relevante que a construção dessa empresa surgiu por conta dela, né? Sim. Foi o nascimento dela que eu era muito executiva e focada. Imagina, nunca pensei em nada que fosse diferente daquilo e eu vivia e respirava o mercado financeiro. Então, conta essa história pra gente. Você trabalhava em banco? Como que era a sua vida antes? Eu sou formada em Direito e, enfim, eu inclusive tenho a prova da ordem, né? Eu sou inscrita na Ordem dos Advogados, mas a minha formação e experiência, ela foi toda construída já de forma empresarial. Então, eu sempre trabalhei no mercado financeiro. Sim. Tenho alguma especialização em contratos, tenho especialização também em processo civil, mas eu construí a minha carreira logo como estagiária. Eu já fui diretamente trabalhar num banco de investimento como uma das minhas primeiras experiências profissionais. E fiquei, porque o mercado financeiro ele é muito específico, né? Então, tem todas as resoluções que são pertinentes ao mercado. E eu me especializei naquilo, sempre em área de controle. E fiquei muito tempo no mercado financeiro aqui no Rio. Quando eu me formei, eu já tinha, acho que 4 anos no mercado financeiro. E aí depois fiz algumas especializações na área e foi muito importante para mim, assim, viver essa experiência no mercado financeiro, porque me trouxe, além de muita bagagem profissional, porque é uma vida muito intensa, eram mais de 12 horas de trabalho por dia. Nossa. Sim, e uma demanda muito grande, então você fica naquela adrenalina do mercado, exatamente assim, né? Eram muitas demandas diárias e coisas diferentes e várias abas abertas ao mesmo tempo. Eu acho que essa questão multitarefa é muito de mim, mas eu também fui treinada dessa forma. Então, eu tive essa formação, né? De resolver vários assuntos ao mesmo tempo. E o mercado me trouxe isso muito. E me trouxe uma outra coisa muito importante, que foi o relacionamento, network. Porque tanto a parte de clientes, que são, enfim, né, pessoas relevantes, porque quem pode investir no mercado e quem pode estar principalmente há 15 anos, né, Lorena? Principalmente Mudou há 15 muito. anos, Hoje exato. a gente tem acesso a investimento, qualquer pessoa, exato, né? Antes era um público muito seleto. Era um tempo muito, né, era isso, assim, há 15 anos atrás, mais até, né? Então, me trouxe uma rede de relacionamento muito boa. Já começou a sua história com o evento já começou ali. Se desenhando ali. Você nem imaginava, né, Lorena? Imagina, nem imaginava, assim, nada, imagina. Como que foi, assim, como que você resolveu empreender nessa área de eventos? Primeiro, fala pra gente, qual tipo de evento você trabalha? Então, hoje eu trabalho com todos os tipos de evento, todos, assim. É claro que eu tenho uma experiência muito grande no mercado infantil, mas hoje eu atendo tudo, absolutamente tudo. Corporativo, casamento, qualquer tipo de festa, aniversário, de uma forma geral. Isso realmente era uma coisa que uma coisa que eu sempre fui foi popular, assim, né?
onde estava, eu queria organizar alguma coisa, eu queria que as pessoas estivessem juntas, eu queria reunir. Proativa. Super, super. Então, eu sempre tive essa coisa de reunir, de juntar, de fazer. Então, esse era um ponto. Mas nunca, imagina, tinha pensado em sequer empreender. Eu achei que a minha carreira no banco ou em qualquer outra empresa fosse se desenvolver. Até porque tanto a sua formação Sim. quanto a profissão que você escolheu aí inicialmente, né? A empresa, tipo de segmento que você trabalhava, era um segmento que formava e você ficava ali até... Hoje, provavelmente, se estivesse lá, talvez estaria até já na mesma linha de aposentadoria. Provavelmente em São Paulo, que o mercado financeiro no Rio... se encaminhou todo para lá, se encaminhou né? todo para lá. Mas... O que não te fazia feliz lá, Lorena? Assim, você não era feliz fazendo aquilo? Não, eu era super. Aí feliz. É que tá, assim, eu era super. Eu não era uma pessoa, assim, insatisfeita que vivia procurando. Eu amava o que eu fazia. Eu tenho muito essa coisa da dedicação também, sabe? Então, assim, eu amava de verdade o que eu fazia e eu me dedicava muito àquilo. Eu acho que foi uma grande surpresa, eu acho que para as pessoas, assim, e até para mim, honesta, sinceramente, assim, eu nunca me imaginei, por exemplo, empreendedora. De alguma forma, quando você tem um emprego, que você tem registro, né, com o CLT, você tem uma coisa certa ali, né? Uma estabilidade, entre aspas, né? Exato. Faça chuva ou faça sol, o seu salário está lá, o seu desempenho é medido a cada 6 meses, enfim, de acordo com a política da empresa que você está trabalhando. Você tem um status, né? Você tem um status. Tem muita mulher que tem medo de empreender... tem medo de sair do trabalho para não perder o status, né? Eu sou diretora, eu sou executiva. Exatamente. Muita gente se prende a isso. E aí, o que você... Eu sou empreendedora. Tem gente que tem vergonha, inclusive, de falar que é empreendedora. Isso. Tá, e eu aí... já tinha um status de gerente já na época, assim, né? Já tinha um bom cargo, assim. Sim, e há 15 anos, para você alcançar um status de gerente numa área financeira era muito mais difícil do que hoje, né? Hoje a pessoa entra para trabalhar num banco, ela já ganha um cargo de gerente de conta, gerente de... A coisa mudou um pouco, né? Mas era. E aí você teve que abrir mão abrir mão disso tudo. Como que foi, Lorena? Assim, a gente estava falando sobre isso, né? E aí você falou, a Bia tem o dedinho da Bia aí nessa sua decisão de empreender. Dela, porque você saiu de um ramo totalmente diferente. Você era do mercado financeiro e foi trabalhar com eventos. Como que aconteceu? Isso. Eu considero até um case de transição de carreira, assim, muito genuíno, né? Porque foi totalmente... Enfim, era outro polo, né? Mas, assim, quando eu engravidei, tinham 2 questões, né? Uma coisa que eu amava, eu queria fazer tudo pra Bia, eu queria, enfim... E tudo que eu via era longe, né? Assim, era um momento que... Primeiro que as festas infantis... Não havia um investimento nas festas infantis como tem hoje, né? A coisa tomou realmente uma outra proporção. Hoje eu vendo festas infantis que são verdadeiros casamentos. E naquela época, para quem queria uma coisa diferenciada, uma coisa cuidada, minuciosa, praticamente no Rio de Janeiro você não conseguia encontrar. Então, eu comecei a encontrar barreiras para ter as coisas que eu queria. Sim. E aí, São Paulo, como sempre, que é um outro país dentro do país, sai na frente disparado e já tinha coisas maravilhosas que eu via. E eu falava assim, nossa, eu quero isso aqui. Eu quero fazer exatamente isso para minha filha. E aí, comecei a fazer as coisinhas, ela não tinha nem nascido ainda, Aí não tinha esse serviço no Rio, você viu lá e você fez para sua filha. Exato. E aí, descobriu-se, assim, um talento, assim, porque todo mundo falava assim, nossa, mas que lindo, quem fez? Eu lembro que os convites da festa de 1 ano da Bia, eu fiz um por um com a minha mão, assim. Olha! Uma coisa, eu queria um convite diferente, e aí eu fui vendo, fui fazendo, e essa construção nasceu aí. E as pessoas foram gostando muito,
gostando muito. E aí uma amiga falava, ai, faz pra mim, vamos fazer assim. E daí aquilo foi despertando, né? Foi Sim. despertando. E eu sempre muito agregadora e querendo juntar e unir pessoas. E aí eu começava a inventar. Alguém tá grávida. Ai, vamos fazer um negócio aqui pra fulana. Eu faço E diferente. você fazia tudo por amor, não, não Eu fui, cobrava não, nada de imagina. ninguém. E fui descobrindo prazer nisso tudo. E as pessoas foram gostando, e foram gostando. E a cada evento que passava, a cada situação que passava, eu ia naquela construção mais profundamente. Sim. Eu sei, assim, te dizer que na festa de 3 anos, no aniversário de 3 anos da Bia, eu já construí a festa 100% da festa. Absolutamente 100% da festa. E era um momento muito delicado, porque hoje, se alguém quer se tornar, por exemplo, decoradora, design de festa e evento, a pessoa tem absolutamente tudo na mão. Uhum. Tudo, porque hoje você encontra 1000 empresas que locam mobiliário Sim. focados no segmento infantil. Você encontra 1000 empresas que alugam peças e coisas que são pertinentes a esse mercado e segmento. Era um outro tipo de desafio, né? Era um outro tipo de desafio. Era um momento que, para você construir uma festa, você tinha que dar o sangue ali. Você tinha que investir, você tinha que fazer, você tinha que pensar. Não era uma coisa simples, né? Hoje, a gente vai, enfim, transformar um ambiente, a gente consegue facilmente um material para transformar esse ambiente, enfim, para fazer. Tem design, tem empresas de sublimação, enfim, tem 1000 empresas que te dão fazer um um suporte. projeto antes e mostrar para a pessoa como o evento vai ficar, né? Sim. Naquele momento, era tudo muito novidade. Era um momento que estava chegando as festas mais personalizadas. E aí, personalizadas mesmo, né? De você pegar um docinho em cima da mesa e esse docinho tá com nome. De você pegar uma lembrança de saída que era uma lembrança mais diferenciada. E de você forrar o chão inteiro de uma determinada cor e fazer aquele ambiente mudar. Então, era esse momento que estava surgindo essa coisa da pessoa sentir assim, eu construí uma festa de verdade, assim, com um nome, com detalhes. E não tinha fornecedor na vida que fizesse, sabe? E aí você tinha que ir por outros meios e fazendo você com a sua mão muita coisa, né? Porque, claro que a gente tinha os fornecedores, mas eram fornecedores de mobiliário de casamento. Então, as pessoas tinham aqueles móveis para casamento, que estavam usando na época. Não era uma coisa infantil, divertida, né? A gente tinha que construir tudo com tecido, com o que tivesse. Sim. Usamos muito tecido, muito tecido durante um tempo. E aí eu fui, a festa de 3 anos da Bia já foi totalmente construída dessa forma. E dali, eu falei, nossa, isso é uma profissão. Isso é uma profissão. Oportunidade de uma negócio oportunidade. ali. Foi, acho que o primeiro momento, assim, 3 anos depois que a minha filha nasceu, eu vi que, de fato, poderia ser uma oportunidade de negócio. Mas ainda era muito embrionário, assim, porque para você largar uma carreira, né, uma coisa que você construiu, que você era especializada, que você estudou, que você já tinha experiência naquilo, que o salário era atrativo, né, principalmente. Sim. Então, ali eu ficava naquele impasse. Um mercado um tanto inseguro ainda. Um mercado um tanto inseguro. Eu cheguei a fazer uma ponte de um trabalho e outro, de um banco para outro, algumas vezes ainda, umas 2 vezes, e ainda construindo a minha empresa. Então você ficou trabalhando paralelo no banco e também fazendo os trabalhos de evento. A partir do aniversário da sua filha de 3 anos, você percebeu ali a oportunidade de negócio. Percebi. E você começou a decidir que você ia sair do banco para empreender? Como que foi? Não. Ou você queria fazer os dois? Eu não tinha essa pretensão de fazer os dois, mas eu ainda não acreditava que eu era capaz de realmente trazer isso como uma profissão. Como um meio de sobrevivência como um meio também. de sobrevivência, exatamente. Porque às vezes a gente custa acreditar, né? Aí eu falava assim, não, gente, ia ser um sonho viver disso. E eu tinha também uma questão, porque como eu trabalhava muitas horas no mercado, eu pensava assim, não, eu tenho que realmente, se isso der certo, será maravilhoso, porque eu vou ter tempo. Eu vou ter
tempo para Doce ilusão. doce, nossa, mas assim, era aquela coisa, né? A gente enfim, não tinha experiência. Nossa, eu vou acordar, eu vou conseguir fazer o meu horário, eu vou... Imagina, hoje, se eu trabalhava 12, hoje eu digo a você seguramente que eu trabalho 24 horas e às vezes, assim, me falta. E qual a diferença, Lorena, de você trabalhar agora no ter o seu negócio e porque você falou, não, eu trabalho muito mais hoje. Eu trabalho Qual muito é a mais. diferença? Nossa, a diferença é que você está construindo o seu sonho, né? A diferença é a é satisfação, que... né? Não, é a satisfação, é que tudo tem a sua decisão, o seu nome, o seu detalhe. Cada projeto é um sonho Cada seu projeto realizado, é um sonho. né? É isso, assim. É. E muita gente vem, você tem isso. Eu falo assim, não, eu não tenho nada pronto. Eu quero construir junto com você. Qual é o seu espaço? O que a gente tem de espaço para trabalhar? O que a gente pode criar dentro desse espaço? Então, hoje eu trabalho realmente com festas exclusivas e personalizadas e cada uma delas é uma festa diferente, ainda que seja o mesmo tema. Você consegue fazer isso, né? Sim. Mesmo que o tema seja... criação total e exclusiva para cada cliente. Que legal. Então, sua decisão de empreender veio dessa visão da oportunidade de negócio, né? Essa satisfação que você tinha em realizar isso. Sim. Diferente de muitas outras mulheres que vieram aqui, a sua decisão de empreender não foi uma decisão por necessidade, né? Assim, eu preciso fazer alguma... eu acho que você encontrou ali a sua vocação. Eu encontrei ali, exato. E eu vejo uma coisa diferente em você, Lorena, de todas que eu falei aqui. Você, ao contrário de muitas mulheres que vieram aqui, você não percebeu lá na sua infância porque muitas pessoas têm... Nossa, desde quando eu era nova, eu gostava de pintar, eu gostava de vestir as pessoas, eu gostava de arrumar as pessoas. Você descobriu isso no meio do caminho, assim, de uma forma muito genuína. Foi. Né? Foi muito genuíno, assim, de verdade. Até porque, assim, eu tive muito pouca oportunidade na infância. Né? Eu tive uma infância difícil, de escassez mesmo. Então, toda a minha construção veio em cima de superação do que eu queria ser. Então, eu sabia e entendia que eu tinha uma coisa muito incrível, assim, para realizar. E aí, num primeiro momento, eu achei que fosse isso. Assim, eu me formei, estava muito feliz. Eu quebrei um ciclo, Quebrei um ciclo numa família que, enfim, que era muito simples. E me formei e realmente prosperei até mesmo dentro dessa profissão como advogada. Sim. E quebrando esse ciclo, eu achei que aquele fosse o caminho. Eu achei que eu tinha aquilo ali para seguir, mas eu não imaginava que ainda vinha uma coisa para me deixar mais feliz ainda, sabe? Para me deixar mais realizada. E é o que é, assim, hoje. Hoje o meu trabalho, ele me deixa muito realizada, orgulhosa acima de tudo, porque é um privilégio. Realizações, você fazer o que você ama, você fazer o que você gosta... dentro de uma cidade como Rio de Janeiro, que é uma cidade altamente competitiva e é difícil você chegar mesmo, você acessar né, um nicho de clientes que pode realizar um sonho desse para os seus filhos ou para si próprio, ou, enfim. Então, é muito gratificante isso, sabe? É muito incrível pensar por esse ângulo. E eu percebo que você se destacou. Hoje, como você disse, é um nicho muito competitivo. Muito inclusive, competitivo. Existe também um amadorismo muito grande nesse nicho, assim como em todos. Mas esse é assim... Qualquer pessoa se intitula. Qualquer pessoa acha que pode ir lá. E por um lado, é democrático, porque também qualquer pessoa pode pagar para fazer dentro daquela necessidade que ele tem. Claro. Então, você foi ali, através do que você entrega, também galgando o nicho que você queria. E aí eu te pergunto, assim, qual é a diferença da sua empresa? Por que o nome da sua empresa Lorena Duque Festas, né? Isso. Por que você acha que hoje, assim, eu nunca vi nada igual, tá, Lorena? Eu nunca vi, assim, pessoal, acessem depois o Instagram dela.
parece que você tá dentro de um sonho mesmo. Eu acessei uma festa que você fez até da Dani Brentar. Sim. O esposo dela, ela também vai vir gravar o podcast com a gente. Ele mandou a foto, o vídeo da festa. Falei, gente, a gente tá na Disney aqui, porque né? você constrói tudo com tanta excelência, com tanto detalhe. Eu acho que o seu sucesso tá nos detalhes. Sim. Porque parece que a gente tá dentro da Disney, na verdade. Eu nunca vi coisa igual. Mas, e aí a minha pergunta é essa. Qual é a sua diferença? Por que você faz diferente? Por que hoje você tem um nicho assim tão qualificado de festa? A que você atribui isso? Eu acho que assim, um pouco de experiência, né? Porque não comecei ontem. Trilhei um caminho longo, né? Até aqui, assim, a minha empresa hoje tem 13 anos. Então, acho isso. Eu comecei num momento que não tinha nada e acho que isso é valoroso, assim, até mesmo para as pessoas que estão no mercado, porque muitos dos fornecedores que me atendem hoje começaram ou por uma demanda minha ou porque estavam entendendo que aquele momento, e aí eu fui uma das primeiras clientes, então, assim, acho que isso, eu tenho hoje fornecedores muito bons, porque assim, a gente sozinho, de verdade, não fazemos nada, né? Então, acho que uma equipe muito, muito forte, assim, por trás. Mas pessoas que vieram ao longo aí de 8 anos, dos 13 que eu tenho de trabalho, vieram aí ao longo de 8 anos, 9 anos, alguns fornecedores. Então, eu venho carregando esses fornecedores com muito carinho e gratidão, porque me ajudaram São muito. Seus parceiros, muito né? parceiros, muito. E isso é fundamental. E acho que o amor mesmo, né, que a gente faz, porque assim, ó, eu digo que cada projeto, cada família que chega, é difícil você se despedir depois, porque o envolvimento é tão grande e eu acho que isso é um diferencial, né? O envolvimento com a família, a forma como você trata aquele projeto, pode ser ele um projeto grande, um projeto médio, um projeto pequeno, mas eu vejo em todos os clientes uma grande oportunidade e um grande privilégio de estar ali com aquelas pessoas, de ter sido escolhida por aquelas pessoas. Então, eu já entro num projeto já extremamente grata, porque se ele me escolheu, aquilo para mim já é, sabe, incrível. Então, eu já entro naquele projeto extremamente grata. Então, acho que a forma como eu me dou para aquele cliente faz muita diferença, acho que no final de tudo, sabe? E você entender, porque vender um projeto a tantos reais é fácil, acho que qualquer decorador faz isso. Mas você entender se é aquele valor que o cliente pode pagar, se é aquilo que ele quer, e você, com carinho, ir chegando naquele orçamento final e na entrega final, com o que o cliente verdadeiramente quer, eu acho que isso é muito diferente. É você entrar na família da pessoa, entrar no coração dela, e eu vejo isso muito de volta, sabe? Eu vejo que o cliente volta, e que ele volta feliz. E que ele indica. E que ele foi ontem embora, terminou de fazer uma festa de X reais, e aí ele vem depois com menos X, porque ele quer fazer uma coisa mais simples, e eu vou atender ele com o mesmo empolgação e empenho daquela festa XX que ele fez. Então, isso também faz muita diferença, porque eu quero conquistar pessoas, eu não quero conquistar projetos. Muito bom. Esse é um lema que eu tenho, assim, da minha empresa. Eu quero que aquele cliente venha a mim para fazer um jantar na casa dele. E não só a festa multi-power que ele quis fazer. Então, eu quero atender ele em todos os níveis. Porque tudo é a respeito de pessoas, Tudo né? é a respeito de pessoas, tudo. gente. Não tem, pelo amor de Deus. Não tem nada que a gente faça que não Nossa, seja sim. para pessoas. Então, acho que o primeiro aprendizado que a gente tem que garantir, assim, é o trato com pessoas. Sim. Porque seus parceiros são pessoas, seus clientes são pessoas, São. sua equipe são pessoas. Então, não tem como você crescer se você não sabe entender a essência daquela pessoa. E eu acho que aí mora a diferença entre
uma empresária que cresce e uma empresária que estagna. Exato. Porque você poderia muito bem, Lorena, lá quando você resolveu que você gostaria de viver disso, que você queria se dedicar a isso, você poderia muito bem construir ali os seus, como você mesmo disse, Keila, a gente não tinha fornecedor, você poderia ter criado ali o seu reduto e ter ficado, não, eu vou fazer tudo por mim mesma, não preciso de ninguém. Sim. Mas e o crescimento? Aí uma coisa que eu acho muito importante, que a gente conversou, né, um pouquinho antes sobre isso, falou muito sobre intuição. Muito, né? sim. Eu acredito que a intuição, ela é o guia do empreendedor. Esse é um tema que eu gosto muito, porque acho que são duas coisas, né? E tá muito ligado tudo, né? A sua espiritualidade, a sua intuição. Keila, eu sabia de verdade que eu queria construir uma coisa muito, muito, muito bacana. E eu vinha entendendo o que era, e você vai chegando, sabe? Você vai chegando, porque o que é seu de verdade, ele chega, em algum momento chega. Óbvio que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que se dedicar, e eu sou incansável, eu penso o tempo todo, agitadíssima, falando como que a gente pode melhorar, como é que isso aqui pode crescer, para onde que a gente vai agora. E essa intuição tem muito de você olhar e falar assim, isso aqui não tá bom. É isso aqui que tá faltando. Vamos girar aqui para melhorar. Então, isso é muito forte. Que assim como o sucesso vive nos detalhes, o fracasso também está nos detalhes, né? Sim. Às vezes algo que você deixa passar. E uma coisa que é muito, muito importante e relevante para mim, que eu tenho isso como lema, é que ninguém é tão bom que não possa ser superado. Então, você se colocar num lugar de melhor do mundo é muito perigoso. Verdade, então, a gente tem que estar sempre melhorando, evoluindo, olhando, não, isso aqui não tá bom, isso aqui, né, a autocrítica, é claro que não como uma obsessão, mas eu acho que a autocrítica... Não destrutiva, não né? destrutiva. Paralisante. Exato, mas você entender que você não é insuperável, né, que você andar junto com o que está chegando e seguir adiante, isso é muito importante e relevante. Então, acho que essa visão... muito mais do que você ser criativo e de você saber desenvolver projetos, é você entender os times, o que mudou, qual é o momento, o que o cliente está querendo agora. Como é que você busca isso, Vivemos Lorena? uma pandemia surreal. Como é que você entende as tendências do mercado de festa? Porque eu vejo que isso muda tanto, né? Muda demais, e é engraçado, porque estou falando muito de festa de criança, apesar da Lorena trabalhar com todos os níveis e nichos de evento, mas a gente está falando muito de festa de criança e às vezes até casamento. Acho que entra ali uma trend, né? Todo mundo quer o mesmo personagem. Exato. E daqui a pouco aquilo muda. Muda. E seus investimentos, inclusive, se tornam obsoletos muito rápido. Exatamente. Você faz todo um investimento num nicho de decoração, nos personagens, e daqui a pouco tudo muda. Mas assim, de onde vem a inspiração? Como que você respira isso para trazer coisa nova para sua empresa? Assim... Hoje, graças a Deus, assim, eu posso dizer que muito da tendência a gente consegue fazer também, né? Criar a tendência. Sim. Esse é um ponto. Mas temos aí decoradores talentosíssimos pelo Brasil, que eu sou super fã e eu faço muita questão de me envolver com todos, porque eu acho que a troca é super importante e fundamental. A gente tem muita inspiração que vem de fora, assim, né, também. E a coisa vai andando. E aí os decoradores que estão mais no topo vão usando mais e aquilo vai se tornando mais tendência. E a gente vai, assim, acho que nós temos muitas fontes, né? Eu acho que o mercado do cinema também te ajuda muito, Ajuda. né? Lançamentos Disney, lançamentos de filmes e detalhes. O seu papel é acompanhar. Não pode perder. E o cliente é uma fonte, né? Porque quando o cliente te procura e que ele quer fazer uma festa para ele ou quer fazer uma festa para o filho, ele já chega assim, olha, meu filho ama, eu vou fazer agora.
Meu filho ama um cachorrinho lilás que não tem nome, ele tá aqui na internet, é um seriado, e aí nós vamos em busca de imagens, a gente desenha, a gente faz acontecer, o cachorrinho lilás vai estar lá. De uma forma ou de outra, a gente vai fazer o cachorrinho lilás acontecer, porque é o sonho daquela criança. Então, muito o cliente traz... E as coisas vão chegando, às vezes, um brinquedo. O Pop-It, que foi um brinquedo que bombou. O Slime foi um brinquedo que bombou. E tudo isso veio como tema de festa. Ô Lorena, pergunta agora, dúvida de mãe. Quando você faz uma festa, você realiza o sonho do filho ou realiza o sonho dos pais? Ih, tem de tudo, viu? Essa pergunta estava fora do script. Não, olha, tem de tudo. Porque quando você falou de pessoas, e nós comentamos aqui sobre... Né, sobre atender pessoas, a gente tem todos os tipos de pessoas, né? Sim. Então, a gente tem os pais que são super ligados nos temas e vêm falando assim, não, porque eu quero o tema tal, mas meu filho nem vê ainda, mas eu quero muito. E eu já fiz festa de 1 ano de Hulk, de Homem-Aranha, porque o pai era de time. Vai ter umas da Barbie agora, hein? Vai, né? Tudo bem, vamos junto. E muito, tem muito de realizar o sonho dos pais, assim, muito. A gente se espelha muito nos filhos, muito. A gente projeta muito. Apesar de ser um caminho um tanto arriscado, a gente projetar tanto os nossos fracassos nos filhos, ou o nosso desejo de sucesso nos filhos, eu acho que isso é até uma fonte, assim, até de... A gente tem que estudar muito isso e ver o quanto isso impacta nos nossos filhos, né? Mas o filho, ele tem que ter a liberdade dele de escolher o que ele quer, mas o nosso papel é dar princípio, valores, né? Que isso aí ninguém tira. Essa é uma grande batalha minha com o meu filho. São tantas influências o tempo inteiro, né, Lorena? Muitas. E a gente tem que ficar se virando aí em 10. A gente tem que estar sempre recalculando a rota, né? E voltando para o caminho, recalculando a rota. Eu falo que eu sou um constante GPS, assim. Porque a gente está indo numa direção, mas de repente acontece alguma coisa, a gente muda, resolve aqui, volta ali, é isso, e volta para o centro. Não tão flexível que toda hora pegue atalhos e nem tão estricto que você que nunca não olhe mude pro a lado, roda. Exato, achar né? o equilíbrio. Perfeito. Flexibilidade é um super diferencial para o empreendedor. Super. E isso é o caminho, não humildade pode ser. Também, humildade né, muito, Lorena? De né? ouvir as pessoas, ouvir a equipe. A gente fala muito sobre isso aqui. E a de mulher voltar tem um papel, atrás, sabe? A mulher tem uma mania de medo de delegar, né? Muito, como, né? Como Somos que centralizadoras. Exatamente. Tudo na nossa casa centraliza em nós, né? É o marido, onde é que tá a cueca? É o filho. Mãe, meu Todd acabou. Todd pode falar a marca, gente. O meu achocolatado acabou. Sim. E aí a gente fica... Aí tem o trabalho, tem a amiga, tem a vida pessoal, tem o nosso cuidado, nosso autocuidado, que a gente nunca pode... É muita coisa na nossa cabeça. Muita coisa. Que a gente até se perde, né? Tarefa. E isso leva a gente para um caminho, assim, às vezes de frustração. Exaustão. Sim, eu vejo muita mulher exausta. Porque a gente fica brigando contra as nossas forças o tempo inteiro, quando, na verdade, a gente tem que ser deixado... Muitas vezes, só deixa levar. Dá o que você pode entregar ali e depois Mas deixa a gente as coisas se cobra acontecer. Muito, né? Muito. A gente se cobra muito. Porque a gente se cobra antes para não dar motivo para o outro cobrar, gente. Não sei se isso acontece com você. Não, eu mesma vou lá e falo que eu tô errada para não ouvir do outro o que eu tô errada. Não, imagina. O tempo todo eu tô me corrigindo, eu tô naquela autocrítica, eu tô na melhora. E aí, como ser humano, como mulher, como... Enfim, pessoa jurídica. Sim. E sempre estou me colocando no lugar do cliente. Muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Nossa. E Lorena, onde você quer chegar com a sua empresa? Quais são os seus próximos passos? O que você está pensando aí em questão de escalar a empresa? O que você vem pensando aí para os próximos anos? Então, eu sempre penso muito o tempo inteiro, né, sobre isso. Eu ainda tenho muitos sonhos, acho que eu ainda tenho muito para realizar. Eu sou muito grata por ser quem eu sou hoje, por estar onde eu estou. Eu sei que muitas pessoas
de repente me olham e falam assim, nossa, eu queria, né, ter uma empresa como a dela, eu queria ter os clientes, atender esse nicho de cliente. Então, eu sou muito grata e feliz pelo que eu tenho, mas eu acho que empreender é isso, né? Você está em constante... Eu tenho alguns sonhos, eu tenho alguns desejos, assim, com a minha empresa. Uhum. Esse ano é um ano de investimento muito grande na minha empresa, então a gente vai mudar algumas coisas que são importantes e relevantes. Legal. E Keila, a gente viveu uma pandemia terrível, né? A gente viveu um momento muito Queria falar difícil. Isso com você. Como que foi, Lorena, na pandemia? Então, estamos saindo desse pesadelo, né? Porque, assim, como a minha empresa já tinha uma estabilidade, eu já vinha num ritmo de cruzeiro. Claro que a gente teve que, enfim, fazer algumas coisas, dispensar algumas pessoas, mas eu não tive, assim, grandes dificuldades, sabe? Assim, eu negociei os contratos, não precisei devolver dinheiro para ninguém, até porque realmente é um público que, enfim, que não podia esperar o próximo ano para realizar a sua festa, né? Não necessariamente queria o dinheiro de volta. Então, assim, eu não tive maiores problemas, mas a gente teve, assim como todo mundo, da noite para o dia, parou de entrar. Né? O fluxo de caixa parado, estabilizado. Então, isso foi tenso. Então, como eu tinha uma empresa saudável, nós conseguimos faz toda a diferença, manter, faz toda a diferença. Porque a gente está vivendo um momento de imprevisibilidade, né? Imagina. O que era para ser 15 dias para o seu mercado, então, perdurou quase um ano, né? Ou mais de um ano. Não, pois é. E aí ficou muito tempo com festinhas íntimas, com coisas pequenas. Você tentou fazer alguma coisa, assim, inventar um produto novo durante a pandemia? Kit, ou seja, eu vi muita gente se virando. Não, ou você na verdade... deu uma segurada porque você estava bem Não estava bem. assim, comparada a tudo que estava acontecendo. Como logo a gente parou em março... Né? Quando foi junho, eu já comecei a fazer coisas pequenas na casa das pessoas, de quem se sentia mais à vontade. Então, voltou, um fluxo voltou, né? De uma forma bem proporcional, mas já começou a rolar. E eu, assim, eu não tinha nenhuma dívida, a minha empresa estava realmente... Estava alavancada, né? Exato. E aí eu vi que a importância disso, né? De você estar realmente saudável, financeiramente estável. Porque quem já vinha rateando por alguma questão, que também dentro do empreendedorismo é normal, né? Em alguns momentos a gente precisa fazer alguns investimentos, se precisa... enfim, buscar recursos, isso em alguns momentos é normal, mas quem já estava com algum problema nesse sentido, eu vi que sentiu um pouco mais de dificuldade, né? Porque o que a gente percebe, Lorena, assim, é que as empresas... E eu estou falando aqui muito de empresa também, muitas empresas voltadas aqui para mulheres, o que eu vejo é que as mulheres, elas, em muitos momentos, elas decidem abrir uma empresa... Sim. E o que acontece? Eu vou empreender. Ela trabalha aquele mês, ela ganha o dinheiro dela, paga a conta dela, mês que vem é zero. É zero. Então, a gente precisa começar a pensar em crescimento. Eu preciso começar a pensar em profissionalizar a minha empresa, aumentar a minha receita, ter um fluxo de caixa saudável. A maioria das empresas, elas quebram, não é porque elas não vendem, é porque o fluxo de caixa delas está péssimo. Mas é porque também a nossa... entender que algumas mulheres ou algumas pessoas, quando entram no negócio, não é suficiente você entender só do que você está vendendo, né? Você precisa ter um olhar muito mais amplo, na verdade. Eu entendo que não é uma coisa simples, né? Que muitas mulheres, principalmente quando entram, elas entram por necessidade mesmo. E aí aquele dinheiro vai todo, e se você não organizar
minimamente, e eu não estou falando de valores estratosféricos, não, eu estou falando de educação financeira mesmo, de você olhar para o seu negócio não por você ser bom somente no que você faz, mas para você ter um olhar como administrador, né? Você gestão ter financeira, né? É isso. E isso é muito tenso, porque a gente não recebe na escola realmente educação financeira. Não, a gente não recebe nada para empreender. A gente recebe um diploma, vai procurar um emprego. Isso. E aí, se você não tiver um cuidado, às vezes eu vi muito acontecer, porque eu dei muito curso, né? Então, muitas pessoas me procuravam e buscavam meu curso, falando assim, não, mas eu já estou há um tempo, eu não consigo ver a cor do dinheiro, eu não sei, porque aí às vezes a pessoa não sabe cobrar. A pessoa, quando recebe, a pessoa não consegue administrar. Não sabe aumentar a base de clientes. Não sabe aumentar a base de clientes. Não tem previsibilidade. Esse mês ela vende, no mês que vem ela não sabe quanto ela vai faturar. Isso é muito... Isso é muito natural, assim, nesse meio de empreendedorismo. E não estou falando só de mulher, não. Mas como de uma forma geral. Como nós estamos de rosa aqui, a gente está falando para vocês, mulheres, a gente está usando muito esse exemplo. Porque eu sinto muito isso, que as mulheres... por exemplo, Lorena, você começou a fazer evento, você começou a perceber o crescimento, a oportunidade, o que você fez? Você começou a trazer gente para o seu negócio. Isso. Então, olha, antes você criava a sua decoração, agora você já tem uma empresa que cuida disso para você. A gente precisa entender que para crescer a gente precisa de pessoas. Precisa de pessoas. E você precisa fazer investimento nessas pessoas. É isso. Né? É isso, assim, acho que... Porque muitas mulheres, quando vêm, elas vêm no sufoco, né? Porque às vezes, como você falou, surge de uma necessidade. Isso. E aí, se surge de uma necessidade, é porque ela está precisando. E se ela está precisando, ela não costuma ter aquele olhar de amplitude, né? Talvez ela foca naquilo ali, aquele dinheiro que entrou, então isso eu vou fazer isso. E é natural até um determinado tempo, né? Depois a gente tem que dar um basta. Epa, para aqui, agora a minha empresa vai ser uma empresa que dá lucro. Não é uma empresa para terminar o mês todo... Quando dá sorte, termina no zero. Muitas vezes termina no menos, né? Porque quantas pessoas talentosas a gente vê que não conseguiu prosperar? Eu vejo muita gente super talentosa que desiste no meio do caminho ou que não deu conta de seguir, mas não porque não tinha talento, mas porque não conseguiu ampliar o olhar e não conseguiu entender onde é que era que estava faltando. E que desiste também no primeiro obstáculo, né? Que desiste. Você já teve vontade de desistir? Ai, muito. Nossa, muito. Conta um episódio pra gente aí. Nossa, tem um episódio engraçado até, assim. Eu nem sei se a Nívia sabe disso, né? Mas eu vou contar essa história. Porque em algum momento, quando eu estava começando com a minha empresa, eu não tinha galpão, eu não tinha nada. Então, todas as coisas que eu comprava, ainda mais naquele momento que não tinha fornecedor para você alugar, você tinha que ter a peça, você tinha que fazer. Então, a minha casa foi ficando, né? Foi ficando cheia. Virou seu depósito. Virou meu depósito. Eu morava numa cobertura na época. Nossa, gente, era muita coisa. E eu levava aquilo no coração, né? Eu falava assim, não, as minhas coisas para montar as festas, pra gente fazer, para criar. E ia tomando espaço e eu... Nossa, marido brigando e aquela coisa. Nossa, mas para que isso? Você trabalha, você tem uma profissão, né? Aquela coisa toda. E muitas vezes eu tive vontade de desistir porque você... Uma coisa que eu entendi que é muito importante é que, assim, primeiro você trabalha e se dedica. E depois você... colhe os frutos, né? A coisa não vem fácil e simples. E esse período de maturação, gente, é o momento assim que a grande parte das pessoas desistem, porque é muito pesado, é um cansaço extremo. É você tá ali batendo. Gente, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso? Nossa, uma vez eu falei, não, chega. Eu saí de manhã que eu tinha que montar uma festa, tinha que fazer uma entrega, era muito cedo, chovia, eu estava muito cansada. E eu fui, montei a festa. Nesse dia eu estava muito desestimulada, gente. Eu falei assim, não quero mais isso para mim. Meu caminho é esse. Eu sou advogada, eu vou investir na minha carreira e tudo. E aí voltei muito orando, pedindo a Deus um sinal, um caminho. Que se não fosse então para ser assim, que me mostrasse o caminho, né? E quando eu voltei dessa festa, cheguei em casa, minha família ainda estava dormindo, chovia demais.
E eu fui pegar o meu telefone pra... Tinha acabado de fazer uma super oração, assim, um pedido de socorro do alto. E aí, peguei meu telefone... Tava sem força. Peguei meu telefone e quando eu vi, a Nive Stelman tinha começado a me seguir. E eu falei, nossa, que legal, né? Que bacana. E logo depois ela fez contato comigo e eu entendi que aquele ali era um sinal, né? Que eu não devia desistir, que eu estava fazendo um trabalho bacana, que ia ser interessante, que eu ia, enfim, conseguir encontrar um espaço. E foi que a Nívia realmente me ajudou. E ela, nossa, uma super cliente, a Bruninha, hoje já tá uma mocinha. E foi incrível, porque ela me abriu a porta que eu precisava, assim, né? E foi uma coisa completamente aleatória, gente. Eu não conhecia ela, eu não conhecia ninguém. Eu fiz um primeiro trabalho para ela. E foi incrível, assim, porque realmente foi um divisor de águas, assim. Você acha que ela te deu um toque ali, é o que a gente chama no meio, é um toque meio de... São os anjos, né, que a gente vai encontrando na vida. E ao longo da minha vida eu tive muitos, assim, porque como eu tive uma infância difícil, eu fui encontrando pessoas e são pessoas-chave, sabe? Hoje em dia, quando eu penso nessas pessoas que fizeram com um pequeno gesto, ou às vezes até sem saber, imagina, a Nívia, enfim, né? No momento ela queria um serviço, ela queria uma pessoa, e quando ela fez isso, ela realmente mudou a minha vida. E eu sei que isso era para ser assim, isso era a resposta que eu precisava, era a cerejinha que veio para falar assim, aqui, ó, seu sorvete, vai dar tudo certo, continua. E, gente, assim, acho que... Ficou atenta a isso também, né? Nossa, as oportunidades, atenta a todas sabe? as pessoas que passaram na sua vida. Super. Você comentou comigo que muitas pessoas importantes que eram seus clientes enquanto você trabalhava no mercado financeiro viraram seus clientes também quando você começou a empreender com festas. Isso remete a gente a uma observação muito importante, que é, quando você começar a empreender, tem gente que fica ansioso para alcançar novos mercados, novas pessoas. Muitas vezes quem está próximo da gente não apoia muito, né? Às vezes a família não apoia, mas busca pessoas que já conheçam seu trabalho, conheçam você, mesmo que de outro ramo, mas que conheçam você de alguma forma, te respeitam como profissional. Sim. E ofereça seu serviço para essas pessoas. É isso, assim, eu não tenho essa reclamação que as pessoas fazem, é mais fácil um estranho te dar uma oportunidade do que um amigo. Eu não vivi isso. De fato, eu não vivi isso. Também acho não que... em todos os casos. Não generalizo, assim. Eu tive muitos. Meus primeiros clientes foram os meus amigos, as pessoas que estavam ao meu redor. E muitos são meus clientes até hoje e que me indicavam para outras pessoas. Sim. Então, isso foi muito, muito, muito importante para mim. E realmente fui subindo, assim. Era para ser esse o caminho, sabe? Sim. E hoje eu olho para trás, eu tenho tanto orgulho de tudo que eu vivi. E muita humildade também, eu acho, sabe? Porque eu também, apesar da força e da coragem, eu acho que se você não tiver um coração humilde, sabe? Eu acho que isso também faz muita, muita, muita diferença. Que bacana ouvir isso de você, Lorena, porque eu quero até que você fale um pouco sobre isso, assim, você hoje você é conhecida como a mulher que faz festa para famosos, para milionários, mas eu sei que você também, que as festas que você faz são possíveis, né, cada uma dentro da sua proporção, são possíveis para um mortal. Nossa, recebo uma enxurrada de comentários Fala esse. sobre isso. Quem é o seu público? Como que você está aberta para atender que tipo de público? Então, assim, não posso dizer que o meu produto é um produto barato ou que qualquer pessoa alcance. Não é isso, né? A gente tem que colocar. Sim. E tá tudo bem, é o seu nicho. Não, e tá tudo bem, mas é um produto para trabalhar com festa, com evento, faz quem pode. Né? Não é uma coisa que seja um artigo de primeira necessidade para as pessoas. Realmente é um luxo, é um a mais, é um plus. Sim. Mas dentro disso, eu busco atender todas as pessoas que me procuram, assim, realmente existe um rótulo, existe isso, as pessoas acharem que é inatingível, que é inalcançável,
É claro que a gente trabalha a partir de um determinado valor, porque para você ter aquele resultado, você precisa ter um mínimo de coisas, um conjunto de coisas que fazem aquilo acontecer. Mas, de uma forma geral, muita gente não acessa porque tem medo, porque acha que não é... Enfim, isso não é para mim, não, essa mulher é surreal. Mas Keila, muita gente que eu conheço, né? E recentemente até uma cliente minha estava no hospital dando à luz e ela precisou ficar mais uns dias no hospital e fez uma amizade com outra mãe. E aí ela comentando, não, porque eu faço as minhas festas com a Lorena. E a mãe, nossa. Não, impossível, para mim não dá. Ela não, fala com ela é muito querida, você vai se surpreender. E, de fato, assim, ela se surpreendeu, ela veio a mim, eu atendi ela pessoalmente. Sim. E eu faço muita questão disso, sabe? Eu acho que eu sou o maior comercial da minha empresa, eu faço muita questão de falar com todo mundo. Mesmo que o cliente, enfim, não feche, ou que ele ache que não é para ele naquele momento, eu estou sempre muito disponível para atender todo mundo e para chegar no sonho daquela pessoa, para viabilizar, seja de uma forma ou de outra. Muito bom, né? Isso, muito bom. Porque é o que a gente falou no início, né? Às vezes a pessoa, naquele momento, talvez ela não tenha condições de contratar a festa dos sonhos com você. Então, ela vai contratar o que ela pode a partir do valor que você também pode. Porque você chegou num nível de entrega que algumas... E isso é muito normal em empresas. Olha, a partir daqui, infelizmente, eu não consigo te atender. Você hoje alcançou esse nível, né? De poder atender a partir de tal budget. Isso é importante. Você nicha também o tipo de serviço que você pega através disso. Lorena, a gente está já partindo para o final aqui. Passou muito rápido. Passou muito rápido. A gente tem papo aqui para muito tempo. Acho que fica a inspiração dessa troca abrupta de ramo, né? Você saiu de um mercado completamente diferente e foi empreender em outro. Eu acho que você empreendeu, acho que foi uma vocação que você encontrou ali, você teve vocação. Foi um chamado. Exatamente. O que eu acho que é diferente do talento, né? Talento, acho que a pessoa nasce com isso e já... E você não, você encontrou ali uma vocação para aquilo através de experimentar uma coisa nova, né? Sua filha te trouxe também esse desejo de fazer algo diferente. Acho muito importante que a mulher passe a se observar, a olhar o que ela faz de diferente, o que ela faz de legal e o que traz satisfação. Você trouxe essa palavra para a mesa, ela é muito importante, a satisfação. O se satisfazer como profissional e também se satisfazer na entrega, ver a felicidade do seu cliente a partir daquilo que você está entregando. E não só isso, né? E olhar quantas pessoas que estão nesse caminho comigo, fazendo tudo isso acontecer e poder também ajudar as pessoas que estão comigo e trouxe uma profissão para tanta gente que se juntou à equipe, que veio trabalhar e que hoje, graças a Deus... tem também um suporte, né? Os meus funcionários, eles são muito importantes para mim, assim, porque eu vejo que eles se descobrem também a cada dia, porque a cada projeto é uma coisa nova e eles, nossa, que legal isso que a gente fez, né? E aí a gente vai transformando vidas e vidas. Tem muito mais por trás, muito mais, muita coisa por muito trás, mais. Eu imagino. Hoje eu sou muito mais feliz, gente, assim, realizada e eu acho que todo mundo pode, Keila, de verdade, assim, fazer uma transição de carreira. Às vezes a gente não tem coragem, ou às vezes... Enfim, tanta coisa, né? Você falou, tem tanta coisa ao redor que às vezes a gente não foca. E a gente não está aqui falando para todas as mulheres que são executivas, que têm que mudar de carreira. Não é isso. Não. É que se você tem um chamado, se você tem um desejo, se você percebe uma vocação em você, uma oportunidade... Eu sou, assim, apoiadora disso, né? O meu trabalho é esse também.
Coloca seu negócio coloca no papel, anota, sonha com aquilo. Se começa você a der se relacionar. primeiro passo, você já sai do lugar. E uma coisa legal na sua história também é que você começou a fazer de graça para as pessoas. Você ajudava, você juntava as pessoas. Não, vamos fazer. É uma forma de você investir você também. Você estava fazendo o MVP do seu negócio. Isso aí. Você nem sabia, você já estava fazendo. Exato. E a gente fica esperando, não, só vou montar alguma coisa quando eu começar a ganhar dinheiro. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Imagina. Primeiro você investe tempo. Investe, isso aí. Né? Investe, abdica de muita coisa. Quantos finais de semana você abdicou para estar com... muito. Né? Teve até aí uma separação no Exato. meio, que não é culpando o empreendedorismo, não, imagina, mas a gente sabe... São altos os preços assim, que nós pagamos. A gente paga um preço bem alto. A minha missão de vida, assim, é que a mulher consiga dividir tudo, sabe? Que ela consiga rodar essa roda da vida sem deixar nenhum nenhum percalço. Às vezes não é possível. Às vezes não é possível. Sim. Mas a gente tem que acreditar e tem que investir nos nossos sonhos, super, né? Super. E determinação, né? Porque as coisas não acontecem da noite pro dia, então a gente tem que ir maturando realmente. Isso. Aprendemos com você aqui a dar valor a todas as relações, né? Conectar e usar todas as suas conexões para começar a investir no seu negócio. Os amigos são importantes. A entender o talento, a vocação. Se olhar, né? A fazer, se entregar até mesmo gratuitamente, muitas vezes, entregar o seu talento ali gratuitamente para você ir moldando o seu negócio. Exatamente. Buscar uma inspiração. A sua filha foi a sua inspiração. Foi. A gente sempre tem uma inspiração. Nós mulheres, os filhos são sempre, né? Sempre. A maioria das vezes os filhos são nossa inspiração. Mas também tem a inspiração da liberdade, de criar, né? Sim. Tem muita coisa aí que inspira a gente. E aí, nesse papo de inspiração, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para as nossas mulheres, para elas se inspirarem ainda mais na sua história. Claro, com o maior prazer, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito incentivadora de mulheres, assim, como eu falei, eu sou forte, corajosa, e isso não é ausência de medo. Mulheres, não tenham, sabe, vergonha de correr atrás dos sonhos de vocês, ou se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque se você tiver, principalmente se tiver uma intuição, se tiver um sonho, se você acreditar no seu produto, ou em alguma coisa que é importante para você, dá o primeiro passinho, porque pode ser que você não chegue no objetivo, mas você sai do lugar, e isso é tão importante, porque você começa com o que tem, com o que pode... Sabe? Não vai começar no topo. Ninguém começa no topo. Então, dá o primeiro passinho e investe em você. E olha a sua volta. Conta com os amigos. Isso é muito importante. Isso aí. Então, é isso. Força e coragem. Força e coragem. Que não é ausência de medo. Muito bom. Onde as pessoas te acham? Então... redes sociais, Instagram, sempre. Qual é o seu Instagram? @LorenaDuqueFestas. Muito bom. Enfim, tem um storytelling bem interessante. Tem todo dia, tem coisa. Toda semana tem evento. E estamos lá e acessível. Muito. Isso aí. Lorena, obrigada por ter vindo aqui contar a sua história pra gente. Agradeço. Eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, honrada de verdade. Obrigada. Eu tô buscando trazer mulheres de ramos diferentes. Isso. Muita Vamos coisa. Assistir, gente. Muita coisa diferente aí para as pessoas irem se inspirar se e ver que tem muitos ramos, tem muitos nichos aí muito. pra gente se jogar no empreendedorismo, né? Exato, dá certo, viu? Isso aí. Então, pessoal, obrigada aí por por estarem ouvindo a gente, por participarem aí de mais um episódio nosso. Espero que essa história tenha inspirado vocês. Envie esse podcast para várias pessoas, várias mulheres. Siga a gente no Instagram, m.mulher. Temos também o nosso canal no YouTube, M-Mulher, tá? Fazemos eventos aí, encontros de mulheres para trocas, networking, desafios, tudo o que vocês buscam aí nesse caminho do empreendedorismo, a gente está buscando trazer também através dos nossos conteúdos e dos nossos encontros, tá bom? Obrigada mais uma vez e até o próximo.